O Banco Santander foi uma das primeiras empresas a iniciar a temporada de resultados do último trimestre de 2019 e, portanto, anunciar o resultado do fechamento de 2019. E aí, o Banco Santander anunciou um lucro líquido de 14,9 bilhões de reais em 2019. Eu tô fazendo esse vídeo porque no Brasil é lugar comum a gente criticar banco, né? A gente acha que os bancos ganham muito dinheiro, que na crise não é possível, como assim que o banco ganha tanto dinheiro assim? E aí, eu quero trazer uma reflexão para você entender se de fato faz sentido essa crítica e o que a gente tem de analisar além dos números, beleza? Então, olha só, é fato, já é público, o Banco Santander divulgou um lucro líquido de 14,5 bilhões de reais, eu anotei aqui. A gente vai discutir algumas coisas aqui e eu quero, antes de discutir e trazer alguns dados, convidar você para a gente olhar e sair da superfície. Não basta a gente olhar resultados e falar, ganhou muito ou ganhou pouco. Vem comigo que eu quero apresentar algumas coisas que são bastante interessantes para você. Primeira coisa que eu quero te convidar é você entrar no site do santander.com.br/RI e aí você consegue, ao clicar aqui, divulgação de resultados, ao clicar aqui, você abre a apresentação que o banco fez. Eu quero discutir algumas coisas com você, eu já deixei preparado aqui. Então a primeira coisa, que é, reforçando, lucro líquido, na verdade 14,6 bilhões de reais, este é o lucro que a companhia teve, um aumento de 17% se comparado ao ano de 2018. É um número, obviamente, muito expressivo, mas a nossa análise não tem que parar por aqui. A gente tem de entender o que está por trás desses números e eu quero conversar com você a respeito disso. Então eu já deixei separado aqui algumas abas e olha só, no anexo dessa apresentação eu trouxe algumas coisas que me chamam a atenção. No ano de 2019, como a gente pode ver aqui, o Banco Santander pagou o equivalente a salários, PLR e benefício 9,5 bilhões de reais aos seus colaboradores. Eu confesso que eu não achei aqui a quantidade de colaboradores que o Santander tem, mas não é uma quantidade pequena. Portanto, é uma empresa que emprega bastante pessoas e, mais do que isso, gastou com esse pessoal 9,5 bilhões de salário. Isso é grana que entrou na economia, é gente que está consumindo, é gente que está pagando a escola do filho, que tem plano de saúde e por aí vai. Então isso é uma coisa que a gente precisa considerar. Quando a gente olha, por exemplo, o quanto o Banco Santander pagou de impostos no ano de 2019, a gente vai somar este cara aqui, que é as despesas tributárias com o pessoal e etc., mais o imposto de renda, e a gente faz uma conta e descobre que o banco pagou mais de 10 bilhões de reais em impostos. Então, olha só, teve o lucro de 14, ok, maravilha, muita grana, mas vamos começar. Primeiro, 9,5 bilhões de salários. Segundo, 10,4 bilhões de impostos. E aí, quando a gente abre aqui em despesas administrativas, ele mostra pra gente um valor de 11,7 bilhões. E para eu não ser injusto com essa análise, eu abri um outro relatório que está aqui, onde ele apresenta a abertura das despesas. Então eu fiz uma conta aqui. Primeiro, a gente fala de serviços técnicos especializados de terceiros, ou seja, quando ele contrata outra empresa. O quanto ele pagou de propaganda, promoção e publicidade, processamento de dados, comunicação, aluguel, transporte e viagem, segurança e vigilância, manutenção e conservação de bens e ainda serviços do sistema financeiro, mais água, energia e gás e material, outras coisas. Por que eu estou destacando só isso? Porque esta é uma grana que o banco pagou que necessariamente ele pagou para uma outra empresa. E aí esta outra empresa necessariamente gerou mais emprego. Então, um exemplo clássico que a gente pode colocar, segurança e vigilância. Ele gastou 600 milhões de reais com segurança e vigilância e, claro, isso inclui o salário lá do vigilante que trabalha na agência. Então, a gente tem de entender que a despesa que ele tem com o pessoal é muito maior. Se a gente soma essas despesas, e eu estou excluindo só essa que está escrito outras, porque não dá para saber o que é, a gente vai perceber que ele gastou o equivalente a 8,5 bilhões de reais com essas despesas. O que na prática significa 9,5 bi com folha de pagamento, ou seja, para os seus funcionários, mais 8,5 bilhões de reais para uma geração de emprego indireta. Porque aqui quando ele paga segurança, manutenção, serviço técnico, existe uma outra empresa que naturalmente está gerando emprego e gerando renda para as pessoas que trabalham para essas empresas. Então aqui a gente tem quase 18 bilhões de reais. Tá bom, vamos entender um pouco mais sobre isso. Eu preparei um outro slide que é importante. Esse slide mostra a posição de crédito que o banco fechou em 2019. A gente pode ver aqui, pessoa física 155 bi,
e pessoa jurídica está em algum lugar aqui. Bom, total de 352, mas o que eu queria destacar é que eu fiz a conta com relação a alguma coisa chamada financiamento de consumo. São 58 bilhões de reais que o Banco Santander emprestou para as famílias consumirem. Em outras palavras, comprar carro e comprar casa, crédito imobiliário e financiamento de veículo. Faz sentido para você que se uma família tem esse crédito para comprar lá o carro, o veículo, enfim, a casa, necessariamente ela está circulando a economia, está comprando o serviço de outra pessoa, comprando o carro de outra pessoa, da montadora, que a montadora está gerando emprego e por aí vai? O que eu quero dizer é o seguinte, que quando um banco ele possibilita que as pessoas antecipem os seus desejos de consumo, na prática ele está incentivando a economia através da via do consumo, beleza? Se a gente olhar com relação às empresas, pequenas e médias empresas, a gente vai ver o seguinte, se a empresa está captando dinheiro, ela está investindo em infraestrutura, aumentando sua fábrica, contratando mais pessoas e por aí vai. Tá? Então é importante entender que o banco tem esse papel de intermediação e só aqui a gente está falando aí de um total de crédito de 350 bilhões e se a gente ampliar vai para quase 400 bilhões de reais, dinheiro em circulação colocado através só do Banco Santander. Claro, algumas pessoas vão dizer assim, Thiago, mas o banco cobra caro. Isso é uma outra discussão que eu concordo em partes com relação a isso e que a gente deve estimular a concorrência para que os consumidores paguem mais barato do que isso, mas a gente não pode ignorar este fato que é bastante importante. Então eu estou trazendo aqui alguns números, já falei do lucro, já falei da folha, dos impostos, despesas e do crédito. E aí, eu quero trazer uma outra informação importante, e quando a gente está analisando o resultado de uma empresa, o resultado de um investimento, não faz nenhum sentido a gente fazer o que a gente chama de análise absoluta. Em outras palavras, olhar lá o lucro de 14,6 bilhões e achar que, ok, é muito dinheiro. O que a gente precisa entender é qual que é o patrimônio desta empresa. Em outras palavras, se eu disser assim para você, ora, você vai colocar o seu dinheiro em um investimento qualquer e você vai ganhar 20 reais. É pouco ou é muito? Não sei, depende de quanto você vai colocar. Faz sentido que se você colocar 100 reais, você está ganhando 20% de 100 reais? O que eu quero dizer é que quando a gente vai fazer uma análise de lucro de uma empresa, o mais correto e o mais justo é a gente olhar para uma coisa chamada de ROI, que é o retorno sobre o patrimônio. Ou seja, a empresa tem um patrimônio, o quanto esse patrimônio é capaz de gerar de retorno. E aí quando a gente olha aqui o patrimônio líquido é de 64 bilhões de reais, se a gente voltar lá no primeiro slide, a gente tem um lucro de 14,6 e aqui ele mostra pra gente o ROI de 21,3. Então é isso que de fato interessa quando a gente está falando do lucro de uma companhia. Este número aqui, ele não vai trazer um número verdadeiro se a gente não compará-lo com o patrimônio líquido. Isso aqui traz para a gente o resultado eficiente de uma empresa. Então o banco, claro, é uma empresa bilionária e em função do seu patrimônio, ele consegue ter 21% de retorno. Em outras palavras, a cada 100 reais que o banco investe na nossa sociedade, ele tem 20 reais de lucro, 21,30 para ser bem mais preciso. Percebe que a percepção muda? Quando a gente olha assim, a percepção sobre os números muda. Olhar retorno absoluto não diz muita coisa, mas quando a gente olha o que está por trás disso, a gente começa a entender que faz sentido uma operação dessa. Tenho críticas ao sistema bancário? Claro que tenho, mas a gente não pode ignorar esse fato. E aí, indo além disso, eu trouxe mais uma outra parte que o banco destaca aqui, que são os impactos sociais que o banco tem. Então ele colocou todas as forças que ele tem aqui, que estão voltadas para a sociedade. Então tem trabalho voluntariado de doação de sangue, amigo de valor, orientação financeira, gestão ambiental, Prospera Santander Microfinanças e negócios socioambientais. E aí ele coloca aqui 15 bilhões de negócios viabilizados em função disso, mais o Santander Universidades. Eu estou aqui passando pano para o banco e querendo ser advogado do Santander, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo com esse vídeo é mostrar para você que quando a gente vai fazer a análise de uma empresa, a gente não pode cair em narrativas que falam, olha, como a empresa ganha muito, sem analisar o que está por trás disso, sem entender os números de verdade. Quando a gente começa a entender a operação do banco, o que faz, quanto ganha, quanto paga, quanto distribui, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Eu sei que no Brasil é lugar comum criticar banco e sim, eu tenho as minhas críticas, como eu já falei aqui, pelo sistema bancário do jeito que ele funciona hoje. Mas
a gente não pode, só porque eu tenho crítica, olhar para um resultado de 14 bilhões e achar que isso é um absurdo sem olhar os números que estão por trás disso. Então essa era uma reflexão que eu queria trazer para você e dizer o seguinte, que apesar de ser uma baita de uma grana, quando a gente olha para o ROI, faz sentido considerando o risco que a gente tem de empreender, o risco de gerar emprego e etc e tal. Além disso tudo que foi pago com folha de pagamento, com impostos, com viabilidade de crédito e com despesas que vão gerar empregos aí indiretos. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desta análise. Conta aqui para mim nos comentários se isso faz sentido, qual a sua percepção a respeito disso, que vai ser legal a gente discutir. A gente se vê no próximo material. Beijo, tchau!